Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Academia de Fisiologia. Eu sou o professor Paulo Eduardo Pereira. Nas aulas anteriores, nós conversamos a respeito das sinapses, sinapse química, sinapse elétrica. E a todo momento eu me referia aos potenciais de ação, aos impulsos elétricos, impulsos nervosos. Mas o que são os potenciais de ação? Quais moléculas que estão por trás de um potencial de ação? Nesta aula nós discutiremos esse assunto. As células nervosas e também células musculares são denominadas de tecidos excitáveis ou autoexcitáveis. E o que são os tecidos excitáveis? São tecidos que apresentam uma habilidade de propagar sinais elétricos de uma maneira rápida frente a um determinado estímulo. Então, quando essas células, esses tecidos, são estimulados, eles acabam propagando um sinal elétrico. Para que a gente entenda o que é um potencial de ação, um sinal elétrico, é necessário compreender o que é um potencial de membrana. Por que o potencial de membrana precisa ser entendido primeiro que um potencial de ação? Porque o potencial de membrana representa a carga elétrica de uma determinada célula na condição de repouso. Então, primeiro eu entendo como é a carga elétrica de uma célula na condição de repouso, depois fica mais fácil de nós discutirmos o que é um impulso nervoso, um potencial de ação. Então, potencial de membrana representa a separação das cargas elétricas através da membrana celular, e isso ocorre pelo seguinte: nós temos uma distribuição desigual de íons através da membrana, então nós temos uma maior concentração de determinados íons no meio extra do que no meio intra, e nós temos também uma diferente permeabilidade iônica na membrana para determinados íons. Ou seja, alguns íons conseguem atravessar a membrana com uma maior facilidade do que outros. Pensando nos íons, nas moléculas que estão envolvidas com o potencial de membrana, olha só. No líquido intracelular, o potássio é o principal cátion que está presente, mais concentrado. Por outro lado, o fosfato e algumas proteínas carregadas negativamente são os principais ânions localizados no meio intracelular. No líquido extracelular, o sódio é o principal cátion e o cloro é o principal ânion. Então vejam que alguns íons, algumas moléculas estão mais concentradas no meio intra, enquanto que outras estão mais concentradas no meio extra. E essa diferença de concentração iônica acaba conferindo às células um potencial de membrana. Quando nós mensuramos esse potencial de membrana, então nós vamos comparar o meio intra com o meio extra, o valor aproximado é de menos 70 milivolts. Em outras palavras, o meio intracelular ele tem uma carga negativa em relação ao meio extracelular de aproximadamente menos 70 milivolts. E isso ocorre devido à distribuição desigual de íons através da membrana celular e também devido às diferenças de permeabilidade da membrana para esses íons. Agora que nós já sabemos o que é um potencial de membrana, qual é o seu valor, nós podemos discutir o que é um potencial de ação. Então, um potencial de ação corresponde a rápidas alterações do potencial de membrana que se propagam com grande velocidade por toda a membrana da fibra nervosa. Então, entendam que no meio intra nós temos um potencial de membrana de aproximadamente menos 70 milivolts. Quando ocorre uma alteração nesse potencial, o meio intra passa a ter uma voltagem, por exemplo, de mais 30 milivolts. Então ocorreu uma rápida
alteração no potencial de membrana. E isso acaba correspondendo a um potencial de ação. Então, aqui nós temos um gráfico clássico para estudar potencial de ação. Vejam que nós temos alguns estágios. Estágio de repouso, estágio de despolarização, estágio de repolarização. Vamos discutir cada um desses estágios. No estágio de repouso, o potencial da membrana continua sendo o potencial de repouso, que é o que nós acabamos de discutir. E geralmente esse valor fica próximo de menos 70, menos 90, conforme vocês estão observando nesse gráfico. Quando ocorre uma despolarização, a membrana fica permeável a íons de sódio, permitindo com que um grande número de íons de sódio positivamente carregados se difunda para o interior do axônio. Então, como eles estão positivamente carregados, o meio intra, que tinha nesse gráfico uma carga de menos 90, passa a ter uma carga elétrica de mais 35 mV. Depois que nós temos o estágio da despolarização, a célula precisa retornar ao potencial de membrana. Então agora nós temos a repolarização. Então, em alguns décimos, alguns milésimos de segundo, após a membrana ter sido alterado, o potencial de membrana ter sido alterado, os canais de sódio começam a se fechar. E, por outro lado, os canais de potássio começam a se abrir. E essas trocas iônicas acabam levando o potencial de membrana para o seu valor de repouso. Nesse gráfico, eu acabei colocando os principais íons que estão relacionados com cada uma das fases. Então aqui, no potencial de repouso, os canais de sódio e potássio estão fechados, por isso que nós temos lá o menos 70, né? Alguns livros trazem menos 90 como o valor de potencial de repouso, potencial de membrana. Quando ocorre a despolarização, os canais de sódio estão abertos, então a voltagem do meio intra ela vai para aproximadamente mais 30 mV, ela sai de menos 70 e chega até aproximadamente mais 30 mV. E na sequência, na repolarização, nós temos o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. Mas vejam que tem sido mostrado que após a repolarização acontecer, nós temos mais uma fase que está marcada em vermelho aqui. Qual seria essa fase? Aqui nós temos a hiperpolarização. Os canais de potássio ainda continuam abertos e há um aumento do efluxo dos íons potássio. Desta forma, o interior da fibra ele acaba ficando mais negativo do que originalmente é, até que tudo seja restabelecido por essa bomba, que provavelmente você já ouviu falar, que é a bomba de sódio e potássio. Então, com o passar do tempo, é necessário o restabelecimento das diferentes concentrações entre o sódio e o potássio, e a bomba de sódio e potássio entra em ação. Bom, pessoal, então tudo isso que foi discutido diz respeito a um potencial de ação. Todas as moléculas envolvidas, quais são os estágios, as fases do potencial de ação. Mas uma questão extremamente importante é qual é a origem do potencial de ação? Então vejam nessas figuras. A ocorrência de qualquer evento capaz de provocar o aumento inicial do potencial de membrana de menos 70 para o nível próximo a zero acaba promovendo uma abertura de mais canais de sódio. Então, alguns canais de sódio se abrem, o potencial de membrana aumenta e esse pequeno aumento promove a abertura de mais canais de sódio. E isso vai fazendo com que o potencial de membrana vá atingindo valores cada vez maiores. Essa ocorrência permite um influxo rápido de íons sódio para o interior da célula
resultando em um maior aumento do potencial de membrana. Esse processo é um ciclo vicioso de feedback positivo. Quanto mais canais de sódio se abrem, maior é o potencial de membrana. Quanto maior o potencial de membrana, mais canais de sódio se abrem. É um feedback positivo. Uma vez que esse feedback seja suficientemente intenso, ele continua até que todos os canais de sódio regulados por voltagem tenham sido ativados. Então, isso mostra que a origem do potencial de ação é o seguinte: qualquer estresse capaz de promover um influxo de sódio para o interior da célula, por conta da abertura desses canais de sódio, promove um aumento do potencial de membrana. E esse aumento do potencial de membrana vai promover uma maior abertura de canais de sódio, mais sódio entra, maior o potencial de membrana, e isso acaba sendo um ciclo vicioso de feedback positivo. E um outro assunto extremamente importante é o limiar de excitabilidade. Bom, o potencial de ação ele só ocorre se o aumento inicial do potencial de membrana for suficientemente intenso para gerar o feedback positivo que nós acabamos de discutir. Então eu tenho que ter um estresse que seja suficientemente intenso, promovendo um aumento de 15 a 30 milivolts, e em geral esse aumento de 15 a 30 milivolts dispara uma grande abertura de canais de sódio, abrindo os canais de sódio. Esse sódio ele vai para o meio intra e isso faz com que o potencial de membrana aumente. No caso, gerando um ciclo vicioso de feedback positivo. Muito obrigado pela atenção e nos vemos em nossa próxima aula. Até mais!